Como eu criei mais de 10 fontes de renda sem sair de casa e começando do zero. Esse é o passo a passo e o conteúdo do vídeo de hoje. E fica aí até o final porque a última dica é a mais importante, mas quase ninguém faz. Então, durante o vídeo, eu vou te mostrar as estratégias que eu usei para conseguir criar ali, 10 fontes de renda que me dão dinheiro todos os meses e eu comecei do zero, sem investimento, sem experiência. Então eu vou passar um pouquinho aqui do que eu aprendi, como eu fiz, para você poder adaptar para sua realidade e quem sabe conseguir aí na sua casa também. Então só por isso já deixa o seu like aqui no vídeo que o conteúdo tá super completo. Eu não vou mostrar quais são as minhas fontes de renda nesse vídeo aqui, porque já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico cada uma delas. Inclusive, eu vou deixar ele aqui na descrição para você conferir depois desse vídeo aqui, caso você tenha essa curiosidade. Mas nesse vídeo, o meu objetivo é explicar como eu consegui fazer isso de uma forma que você consiga adaptar para a sua realidade e aplicar aí no seu dia a dia também. Mas antes, eu preciso te convidar para conhecer o nosso canal de podcast. Ele tá aqui na descrição e toda semana sai um episódio novo contando um pouco sobre as minhas experiências, desenvolvimento pessoal, mentalidade. Enfim, eu divido um pouco do que eu aprendo com vocês por lá, então eu vou deixar ele aqui na descrição, se inscreve porque eu tenho certeza que algum episódio vai te ajudar. Então a primeira estratégia que eu usei para conseguir e que eu apelidei carinhosamente de estratégia da farmácia consiste basicamente em você conseguir enxergar aquilo que você faz de uma forma mais ampla. Então, por exemplo, quando a gente vai na farmácia, o que vende na farmácia originalmente? Normalmente são remédios, né? E a gente vai lá e muitas vezes nem compra remédio em si, porque a pessoa que é, sei lá, dona ali da farmácia vende tanto remédio como também outras coisas. Então tem até doce, salgadinho, barra de cereal, suplemento, shampoo, condicionador, enfim, existem muitas coisas que você pode comprar na farmácia além de remédio. E na prática, isso mostra pra gente um pouquinho do que a gente também deve aplicar na nossa vida. Então, vamos supor que eu trabalho como professor. Não necessariamente eu só preciso ganhar dinheiro daquele método tradicional que é ir lá na escola e dar aula. Eu posso também dar dicas, por exemplo, na internet para quem faz concurso ou quem faz Enem, e eu posso vender algum tipo de material, livro, curso, enfim. Isso dá para aplicar para qualquer pessoa. Uma manicure, ela pode vender os esmaltes que ela usa, ela pode vender creme para as mãos, para os pés. Enfim, isso tudo você consegue adaptar para a sua realidade enxergando o seu trabalho com a estratégia da farmácia. É basicamente você olhar ali o que você faz e como que isso pode te dar dinheiro de outras formas sem ser a forma principal. Então começa a pensar olhando por esse ângulo, porque aí você consegue adaptar ali e conseguir também aplicar isso no seu dia a dia e com o tempo você vai formulando. Então lá naquele vídeo que eu falei para vocês, que eu citei as minhas fontes de renda, você assistindo percebe, que eu fiz muito isso. Eu peguei o que eu fazia, a minha atividade principal, e fui colocando outras coisas ali secundárias, e todas essas coisas foram formando uma grande, digamos assim, uma grande fonte de renda extra. Então isso ajuda bastante. E você precisa exercitar, não vai ser de primeira que você vai pensar o que eu posso fazer ali por 5 minutinhos e já vai surgir um monte de ideia, mas conforme você vai exercitando isso no seu dia a dia, vai surgindo ideia. Então faz isso que eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. A segunda estratégia é justamente essa, que é você procurar novas ideias. Então por que eu faço aqui o canal, por exemplo? Aqui eu trago toda semana para vocês algumas ideias de renda extra, de trabalho em casa, de investimentos. Isso tudo porque isso aqui, talvez, que eu vou falar só nesse vídeo, talvez você não aplique e não consiga ganhar com esse vídeo especificamente. Mas um dia, quando você estiver em uma situação X ou Y, você vai lembrar de uma ideia que você assistiu aqui, por exemplo, e vai conseguir aplicar. Então é importante isso ir meio que fixando na sua cabeça, porque a hora que surgir uma oportunidade vai estar fresco e aí você vai conseguir. Tanto o meu canal como outros canais também que são mais ou menos parecidos aqui no YouTube, é importante você acompanhar porque aí você consegue sempre ter essas ideias frescas aí na sua cabeça.
Além do que, né, às vezes eu vou falar uma coisa aqui que vai virar uma chave para você e você vai conseguir, né, implementar realmente por causa de um único vídeo e mudar totalmente a sua vida por causa disso, que foi justamente o meu caso. Eu vi, né, fui acompanhando esses canais e em algum momento eu consegui transformar tudo isso em prática. Então é muito importante você sempre estar procurando novas ideias e novas coisas para expandir a sua mente e você conseguir criar. Porque a sua mente não é naturalmente criativa. Você precisa se alimentar desse tipo de conteúdo para conseguir ter novas coisas ali, novos projetos, novas estratégias para aplicar no seu dia a dia. A terceira estratégia é você copiar quem já está conseguindo fazer aquilo que você quer. Então, por exemplo, não que eu seja o grande exemplo da vida de todo mundo, mas se você vê o meu trabalho, acha legal, se coloca no meu lugar e vê o que eu tô fazendo. Então aqui os vídeos, nada é sem estratégia, nada é por acaso, tudo tem um motivo. Então começa a olhar com um olhar um pouco mais crítico e analítico para você conseguir entender quais são as estratégias que eu estou usando e começar a usar essas estratégias também adaptadas para a sua realidade. E não só eu dei o meu exemplo aqui, mas você pode fazer isso com várias pessoas, principalmente na internet. Então, sei lá, por exemplo, um personal. Às vezes ele tem um perfil ali no Instagram e ele ensina naturalmente exercícios, enfim, porque essa é a profissão principal dele. Mas você percebe que ele também indica uma loja X de suplementos, que ele indica uma loja Y de roupa, por exemplo, que ele vende ali um e-book ou dá de brinde um e-book para as pessoas sobre o trabalho dele. Então, por exemplo, quando a pessoa te dá um e-book de graça, não é porque ela é muito boazinha, ela também é muito boazinha, mas ela tá te dando aquilo para você ver que existe um mundo à parte sobre aquele assunto e você ter o interesse de aprender mais sobre aquilo. Então você vai ali depois, de repente, comprar algum curso dela um pouco mais aprofundado ou contratar algum tipo de consultoria que ela dê. Enfim, nada é por acaso. Então começa a analisar o que as pessoas fazem ao seu redor e como que elas estão fazendo para rentabilizar isso, e cada uma dessas pequenas coisas se torna uma fonte nova de renda. E isso é muito importante, porque quando você só tem uma única fonte de renda, se acontece qualquer imprevisto com ela, você fica na mão. Mas se você tem múltiplas fontes de renda, e aí eu não tô dizendo tipo uma coisa totalmente oposta à outra, mas sim coisas que se complementam, você consegue muito mais ali, né, ter uma segurança, porque você, se uma coisa der errado, você ainda tem a outra. Mas por que é importante toda essa construção que eu fiz com vocês de saber olhar, usar a estratégia da farmácia, usar novas ideias e tudo mais? Porque é importante você aplicar coisas que se relacionem entre si. Porque vamos supor que eu sou personal e também quero vender bolo de pote. Uma coisa meio que se choca com a outra e não combina. Então é importante você conseguir conciliar as coisas, porque senão você também vai perder o foco e não vai conseguir fazer nenhum nem o outro muito bem feito. Então é importante que você consiga fazer bem feito todas essas coisas. E para conseguir isso, elas têm que ter o mesmo propósito e estar ali meio que todas alinhadas em um único objetivo. A quarta estratégia é você ter paciência de esperar. Então, eu não comecei já tendo 10 fontes de renda. Quando eu comecei, eu ganhava R$ 600 por mês em estágio que eu fazia e, tipo, isso era a minha única fonte de renda. Com o tempo, eu fui começando a fazer coisas novas, complementando, e hoje, depois de 2, 3 anos, eu tenho ali essas 10 fontes de renda que eu citei naquele vídeo. Mas não foi sempre assim e eu tive que esperar um longo processo para chegar nesse nível. E é claro que o nível que eu vou estar daqui 2 anos é o que eu estou construindo hoje. Então, a gente precisa usar as estratégias certas, mas não só isso, como também ter a paciência de esperar que elas aconteçam, porque nada é da noite para o dia e não é miojo que fica pronto em 3 minutos. A quinta estratégia é você estudar para poder aplicar ali a estratégia certa. Então não adianta também você ficar esperando muito tempo em uma coisa que você está fazendo errado. Muitas vezes, se você faz aquilo errado, pode ser com a constância que for, pode até te dar algum resultado, mas não vai ser algo muito fora da curva.
Então é importante também você investir um pouco de tempo e às vezes até dinheiro em estudo, porque um curso, um treinamento, alguma coisa que você faz, nada mais é do que uma pessoa que já passou por aquilo te ensinando o caminho mais fácil. Então assim é muito mais fácil de você conseguir, porque se você tenta sozinho, você até consegue, mas vai ser um pouco mais devagar e demorado. Nesse processo você pode perder a motivação de fazer, desistir e tudo mais. Então é importante você também aplicar isso aí do jeito certo, pelo tempo necessário. A sexta dica é você não ter preguiça. Então eu muitas vezes trabalho coisa de 12, 13 horas por dia. Eu fico com dor de cabeça, dor nas costas. Esse é um sacrifício temporário que eu faço para conseguir manter ali essas minhas 10 fontes de renda. Então, se você tiver preguiça, não quiser trabalhar muito, quiser fazer pouquinho e ganhar muitão, não tem como. Então, saiba que não existem atalhos, não tem como você dar um jeitinho e você vai precisar colocar a mão na massa. Se você tiver preguiça, eu sinto muito em te informar, mas nada que você for fazer vai ter muito sucesso. Então, saiba que você não pode ter preguiça. E a preguiça é algo natural, eu também sinto preguiça às vezes, mas você precisa aprender a controlar isso e driblar esse problema. A sétima dica quase ninguém faz, mas é muito eficaz, que é você otimizar os seus gastos. Então eu vejo muita gente pagando no débito, ou então a pessoa recebe, vai lá, saca o dinheiro e paga tudo no dinheiro. E basicamente fazendo isso, você tá pegando um tantão de dinheiro, amassando e jogando no lixo. Porque existem muitos cartões que vão te dar pontuação, cashback, existem aplicativos e sites que você pode, por exemplo, acumular milhas ou pontos. Tem também o aplicativo do Cuponomia, que eu sempre falo aqui para vocês, que é um aplicativo super legal, onde você vai acumulando ali cashback nas compras online, e quando você acumula o valor de R$ 20 na sua conta, você já pode sacar para sua própria conta corrente. Então é uma forma de recuperar um pouco do dinheiro que você gastou. Enfim, inclusive eu vou deixar ele aqui na descrição, porque você começa de graça e com R$ 5 com o link que tá aqui. E você pode começar a adotar esse tipo de estratégia aí para otimizar os seus gastos e conseguir, né, ganhar um pouco mais. Então, aquele mesmo dinheiro que você já ia gastar vai render um pouquinho a mais, porque você está, de alguma forma, otimizando a forma de você tá pagando as coisas para conseguir, né, economizar e ganhar um pouquinho ali em cima disso. Aplicando as estratégias certas, você consegue gastar o mesmo tanto e ainda assim ter ali um dinheiro de volta. E para quem não acredita no poder das milhas, do cashback e tudo mais, eu vou deixar aí na tela alguns prints do que eu tenho para resgatar só de milha e cashback, de coisas que eu vou comprando desse jeito que eu tô falando para vocês. Inclusive, no e-book Ela Faz o Dinheiro Dela, eu já ensinei tudo isso para vocês. Eu vou deixar esse e-book aqui na descrição para você baixar, caso você queira também. E basicamente são esses passos que eu segui para conseguir criar as minhas fontes de renda. E eu espero que você tenha conseguido entender para poder aplicar aí no seu contexto e fazer também da sua forma. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque tem vídeo assim toda semana por aqui. E eu te espero no próximo. Tchau!